Sua missão: Jesus, o galileu bronzeado que falou com autoridade estrondosa e humildade pueril. Ele poderia ter vivido acima de nós ou longe de nós, mas não o fez. Ele viveu entre nós, tornou-se amigo do pecador e irmão do pobre. Jesus é tentado no deserto. Jesus entrou no Rio Jordão como um carpinteiro e saiu como Messias. Com a pele ainda molhada da água de seu batismo, ele se afastou da comida e dos amigos e entrou no território das hienas, dos lagartos e dos abutres. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. Lucas 4, 1 e 2. O deserto não foi algo comum para Jesus. A normalidade fora deixada no Jordão e seria redescoberta na Galileia. O deserto foi e é atípico, um parêntese obscuro na história da vida. Uma época brutal de encontros cara a cara com o diabo. Jesus enfrentou tentação por 40 noites. Perceba que ele não enfrentou tentação em apenas um dos 40 dias. Jesus foi levado ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Versículos 1 e 2. A batalha não se limitou a 3 perguntas. Jesus passou 1 mês e 10 dias aplicando força bruta contra Satanás. O deserto foi um inverno longo e solitário. Lembra-se de como Satanás o tentou? Se és o Filho de Deus. Lucas 4, 3 e 9. Por que Satanás diria isso? Porque ele sabia o que Cristo ouvira em seu batismo. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 3 e 17. Você tem certeza que é o Filho de Deus? É o que Satanás está perguntando. Então vem o desafio. Prove. Prove fazendo alguma coisa. Manda esta pedra transformar-se em pão. Lucas 4:3. Se me adorares, tudo será teu. Versículo 7. Joga-te daqui para baixo. Versículo 9. Que sedução sutil. Satanás não acusa Deus. Ele simplesmente levanta dúvidas em relação a Deus. Sua obra é suficiente? Coisas materiais, como transformação de pães ou saltar do templo, recebem valor semelhante ao de obras espirituais. Ele tenta fazer-nos desviar gradualmente de nossa fonte de confiança, afastando-nos da promessa de Deus e enfatizando nosso desempenho. Jesus não morde a isca. Nenhum sinal celeste é solicitado. Ele não pede um raio, simplesmente cita a Bíblia. 3 tentações, 3 declarações. Está escrito. Versículo 4. Está escrito. Versículo 8. Dito está. Versículo 12. A arma escolhida para sua sobrevivência é a Escritura. Se a Bíblia foi suficiente para o deserto dele, não seria suficiente para o nosso? Não se confunda aqui. Tudo de que eu e você precisamos para sobreviver no deserto está no livro. Precisamos simplesmente dar-lhe ouvidos. O mundo jamais conheceu coração tão puro, nem caráter tão perfeito. Sua audição espiritual era tão aguçada que jamais deixou de ouvir um sussurro celestial. Sua misericórdia era tão abundante que nunca perdeu uma chance de perdoar. Nenhuma mentira saiu de seus lábios, nenhuma distração atrapalhou sua visão. Ele tocou quando outros se afastaram. Ele suportou quando outros desistiram. Simplesmente como Jesus. A vida de Jesus Cristo é uma mensagem de esperança, uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de vida num mundo em trevas. Os discípulos de Jesus o seguem. Rabi, perguntaram João e André. Onde estás hospedado? João 1 e 38. Pergunta ousada. Não pediram que Jesus lhes desse 1 minuto, uma opinião, uma mensagem ou um milagre. Pediram o endereço dele. Queriam passar um tempo com ele. Queriam conhecê-lo. Queriam saber o que fizera sua cabeça virar, seu coração queimar e sua alma clamar. Queriam estudar seus olhos e seguir seus passos. Queriam saber o que o fazia rir e se já se havia cansado alguma vez. Acima de tudo, eles queriam saber: será que Jesus era quem João disse que ele era? E se era, o que será que Deus estaria fazendo aqui na terra? Não dava para responder a essa pergunta conversando com o primo dele, João. Precisavam conversar com o homem em pessoa,
Qual foi a resposta de Jesus aos discípulos? Venham e verão. João 1,39. Eles queriam mais do que salvação. Queriam o Salvador. Queriam ver Jesus. Ele sofreu muitas dores para ser tão humano quanto o homem da esquina. Não precisava estudar, mas mesmo assim foi à sinagoga. Ele não precisava receber salário, mas ainda assim trabalhou na oficina. Ele conheceu a comunhão dos anjos e ouviu as harpas do céu, mas ainda assim foi a festas promovidas por coletores de impostos. E sobre seus ombros foi colocado o desafio de redimir a criação. Mas ele ainda encontrou tempo para andar 140 quilômetros de Jericó a Caná para ir a um casamento, quando Deus sussurra o seu nome. Um casamento em Caná. Imagine 6 homens andando por uma estrada estreita. O amanhecer dourado explode por trás deles, projetando sombras longas à frente. O frio da manhã exige roupas mais grossas. A grama brilha com diamantes de orvalho. O rosto dos homens demonstra avidez, mas eles são comuns. Seu líder é confiante, mas desconhecido. Eles o chamam de Rabi. Sua aparência está mais para a de um trabalhador braçal. E isso está correto, pois passou mais tempo trabalhando do que ensinando. Nesta semana, porém, seu ensino teve início. Aonde vão? Ao templo para adorar? À sinagoga para ensinar? Às colinas para orar? Não lhes foi dito. Talvez tenha sido André a perguntar. Quem sabe Pedro? Pode ser que todos tenham abordado Jesus, mas aposto que, em algum ponto da jornada, os discípulos tenham expressado suas pressuposições. Então, Rabi, aonde o Senhor está nos levando? Ao deserto? Não, opina outro. Ele está nos levando ao templo. Ao templo, desafia um terceiro. Estamos a caminho da terra dos gentios. Então um coro de confusão irrompe e só termina quando Jesus ergue a mão e diz calmamente: Vamos a um casamento. Silêncio. João e André olham um para o outro. Um casamento, dizem. João Batista nunca foi a um casamento, porque há bebida, riso, dança. Por que iríamos a um casamento? Boa pergunta. Por que Jesus levaria seus seguidores a uma festa logo em sua primeira jornada? Ele não tinha princípios a ensinar? Seu tempo não era limitado? Como um casamento se encaixaria em seus propósitos aqui na Terra? Por que Jesus foi a um casamento? A resposta, ela é encontrada no 2º versículo de João 2. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus não foi convidado por ser uma celebridade. Ele ainda não era. O convite não foi motivado pelos milagres. Ele ainda não realizara nenhum. Por que o convidaram? Acho que gostavam dele. Você acha isso importante? Bom, eu acho que sim. Acho que é significativo o fato de que pessoas comuns de uma cidade pequena gostassem de estar com Jesus. Acho que é digno de nota perceber que o Todo-Poderoso não agia com presunção. Nada indica que ele tenha usado seu status celestial para seu benefício. É simplesmente impossível achar que as pessoas próximas dele ficaram cansadas de sua altivez e o questionaram. Bem, quem lhe disse que você é Deus? Sua fé fez dele uma pessoa amável. Milagre do vinho no casamento. Maria enfrentava um dilema. A festa está acontecendo. Os convidados celebravam, mas o vinho acabara. Naquela época, o vinho era para a festa de casamento, o que o bolo é para a festa de hoje. Oferecer vinho era mostrar respeito pelos convidados. Não oferecer vinho era um insulto. Veja como Maria reagiu. Sua solução apresenta um plano prático para desatar os nós da vida. Eles não têm mais vinho, disse ela a Jesus, João 2,3. Perceba a sequência dos eventos nos versículos seguintes. Jesus disse aos empregados: Encham de água estes potes, e eles os encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Viu a sequência? Primeiramente os potes foram cheios de água. Depois, Jesus instruiu os serviçais a levarem a água, não o vinho, ao dirigente da festa. Perceba que a água tornou-se vinho depois de eles terem obedecido, não antes. Da próxima vez que você enfrentar uma calamidade comum, siga o exemplo de Maria no casamento sem vinho. Identifique o problema.
você já terá resolvido metade da questão. Apresente-o a Jesus. Ele tem prazer em ajudar. Faça o que ele disser, por mais louco que possa parecer, ouvindo Deus na tormenta.